E o presidente da República, Jair Bolsonaro, publicou hoje um decreto que dá indulto natalino a policiais militares condenados pelo massacre do Carandiru, aqui em São Paulo. O ato foi assinado há 9 dias de deixar a presidência. Quem vai trazer as explicações para a gente é a Adriana De Luca. Adri, é importante a gente situar quem está nos assistindo. Muita gente conhece esse fato, mas tem muita gente também, talvez mais jovem, que desconheça o que aconteceu no massacre do Carandiru. Adriana De Luca, conta para a gente. Oi, Tainá. Boa tarde a você, a todos que nos acompanham. Primeiro vamos explicar o que é esse indulto natalino assinado pelo presidente Jair Bolsonaro. Essa medida foi publicada hoje no Diário Oficial da União, portanto, há 9 dias de Jair Bolsonaro deixar a presidência. Ele também publicou estes indultos natalinos nos últimos anos da sua gestão, portanto, este é o último indulto natalino que Bolsonaro assina. E este indulto, que é algo comum, ele tem pontos polêmicos, porque ele é bem direcionado a grupos específicos. Olha só, o ato libera condenados que estão com doenças graves, policiais e militares que cometeram crimes culposos, ou seja, sem intenção de matar, integrantes das Forças Armadas que cometeram crimes durante operações de garantia da lei e da ordem. E também será concedido indulto natalino às pessoas maiores de 70 anos de idade. Agora, o ponto mais polêmico é que este ato, ele dá perdão a crimes cometidos há mais de 30 anos. Portanto, os agentes de segurança envolvidos no massacre do Carandiru devem ser beneficiados com o perdão da pena. O massacre do Carandiru aconteceu em outubro de 1992, deixando 111 detentos mortos. 69 agentes de segurança respondem por assassinatos nessa ocasião. Eles respondem aí em liberdade e foram condenados por estes assassinatos. E com este indulto de Bolsonaro, eles devem receber o perdão da pena. Diversos especialistas ouvidos pela CNN criticam essa decisão justamente porque é um ato direcionado a grupos específicos e beneficia justamente os policiais e militares envolvidos neste massacre. Os promotores, desembargadores criticam esse indulto aí justamente por isso que este massacre do Carandiru foi uma das grandes tragédias vividas pelo nosso país. Tainá, volto com você. Obrigada, Adri, pelas informações. Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o Gustavo Sampaio. Ele é professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense. Gustavo, primeiro, obrigada por aceitar o nosso convite hoje no nosso plantão, quase finalzinho de plantão de Natal. Queria que você explicasse, então, para quem está com a gente, como é que é esse processo de indulto natalino, prerrogativa do presidente da República, e como é que ele acontece? Ele é automático? Ele passa por um trâmite ainda interno? Boa tarde, Tainá. De fato, o presidente da República, ele dispõe do poder que lhe é conferido pelo artigo 84 da Constituição da República de conceder indulto. Isso ele pode fazer sim. Apenas existem limites fixados no entendimento dos tribunais para esses indultos concedidos. Agora, uma vez que o indulto seja conferido a determinadas pessoas, é claro que ele não se aplica automaticamente. As defesas desses interessados terão que peticionar ao Poder Judiciário a aplicação do decreto de indulto. No caso aqui, eu estou falando do decreto 11.302, que foi expedido ontem pelo presidente da República. Então, a mera expedição do decreto não satisfaz o interesse dos beneficiários. Eles devem se direcionar ao Poder Judiciário, invocando o decreto conferido pelo presidente, para então, a partir daí, com as devidas ordens judiciais, fazerem, portanto, gozo do benefício que é trazido pelo decreto presidencial. Ele é extensivo a outros presos, porque nesse caso específico houve essa determinação do presidente Bolsonaro para que o indulto fosse direcionado, né? Agentes de segurança pública condenados por crime culposo, que é sem intenção de cometer, né, o delito, desde que tenha todo o regramento, né? Policiais condenados, ainda que provisoriamente, por crimes praticados há mais de 30 anos e militares das Forças Armadas
Armadas condenados em caso de excesso culposo durante a atuação em operações da GLO. Ele pode ser extensivo a outros presos ou a outras categorias de presos a partir desse indulto dado pelo presidente Bolsonaro, ou é restritivo porque traz esse regramento, Gustavo? Bem, Tainá, o indulto ele é excepcional, então é claro que ele se aplica nos limites do que ele traz consigo no decreto. Ele não pode ser interpretado ampliativamente. A questão é que há um debate muito intenso entre os especialistas e até na jurisprudência dos tribunais, por conta de que a Constituição da República, ela deu ao presidente o poder de indulto, e muitas vezes o presidente quer interpretar esse poder de indulto como um poder pleno, que não pode ser limitado por circunstância nenhuma. Ora, se isso fosse verdade, se esse poder fosse pleno e limitado, nós teríamos uma tirania que poderia comprometer o próprio princípio da separação de poderes. Porque se o Poder Judiciário tem autoridade constituída para processar e julgar as pessoas pela prática dos crimes definidos na própria legislação, que é elaborada pelo Congresso Nacional, se o presidente quisesse indultar a todos, ele indultaria e isso resultaria na violação do princípio da separação de poderes. Então, não é assim. Existem limites para o poder presidencial de indulto. E esses limites estão hoje fixados, Tainá, na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. É lá que nós encontramos esses limites. E hoje, o dia foi intenso nos debates entre os especialistas, exatamente pelo fato de o decreto 11.302, esse decreto expedido ontem pelo presidente, beneficiar um grupo específico, que é um grupo, inclusive, você sabe, Tainá, que constitui fortemente a base de apoio do governo Bolsonaro. Militares e profissionais de civis de segurança pública. Então, já se tem questionado muito se esse decreto não esbarraria nos limites da constitucionalidade. Zé, diante desse questionamento que o senhor coloca para a gente, claro, muita gente não viu com surpresa, mas com certo estranhamento os limites desse indulto, talvez nem estranhamento, mas com repúdio mesmo, né? A restrição dos agentes de segurança, mas foi algo que ele já fez, né, nos primeiros anos de mandato. Mas diante desse questionamento, pode surgir, pode haver a possibilidade de uma extensão desse indulto a outros presos, ou que esse indulto seja questionado juridicamente e revisto? Questionado juridicamente perante o Supremo Tribunal Federal, isso pode acontecer sim, Tainá. Agora, a interpretação a outros grupos que não estejam previstos no decreto de indulto, me parece que não. O que pode acontecer é um questionamento interpretativo em torno de quem vem a ser agente de segurança pública, quem não vem a ser, assambarcando possivelmente outras categorias que teriam agido por delegação do poder público, profissionais contratados por delegação do poder público. Isso se pode, sim, fazer no sentido de um esforço interpretativo por aqueles que queiram ser beneficiados pelo indulto. Mas o indulto em si, tal como está no decreto 11.302, me parece que ele está ferindo a própria destinação, a própria razão de ser do poder de indulto. O artigo 1º, se você observar, você está aí com o computador conectado, o artigo 1º, ele não tem nenhum problema. Ele se refere, por exemplo, indistintamente a pessoas acometidas de enfermidades graves, paraplegia, tetraplegia, pessoas acometidas de neoplasia. Isso é típico do indulto. E é bom que seja assim. É um indulto que perdoa pelo estado de saúde, pela situação grave de acometimento de doença. Agora, a partir do artigo 2º, Tainá, me parece surgir um leque de inconstitucionalidade, porque o indulto ele quer se destinar exclusivamente a profissionais de segurança pública do setor dos órgãos civis e a militares. E lá na frente, já no final da redação, ele faz exclusões. O presidente diz: esse decreto de indulto não beneficia aquele que foi condenado pelos crimes, por exemplo, da Lei 9.613, Lei de Lavagem de Dinheiro. Ora, mas esses policiais e profissionais de segurança pública, civis, envolvidos em excessos nas suas atuações, não terão sido condenados por lavagem de dinheiro.
Ele exclui, por exemplo, a incidência da Lei 11.340, a Lei Maria da Penha, diz quem foi condenado pela Lei Maria da Penha não se beneficia com esse decreto. Ora, mas o decreto está se destinando a perdoar policiais nas suas atuações no campo da segurança pública. Então, a Lei 11.340 nunca seria aplicável. Ele exclui, por exemplo, a Lei 13.260, que é a Lei do terrorismo. Também não seria o caso. Então, quando há esse leque de exclusões de leis penais que criminalizam condutas, essa exclusão não vai deixar de fazer com que o decreto de indulto beneficie os tais policiais e agentes de segurança, que é quem o presidente está querendo proteger, porque eles não teriam praticado esses crimes. Mas o decreto diz expressamente que ele perdoa esses agentes de segurança e militares pelo chamado excesso culposo, o excesso de atuação desses agentes em situações supostamente de legítima defesa. E aí que está o calcanhar de Aquiles do decreto, Tainá, porque é justamente contra esses maus policiais, esses maus agentes de segurança pública e maus militares que atuaram dolosamente no sentido de fulminar a vida de pessoas, de praticar violações à integridade física, é por esse motivo que esses agentes estão presos. E esse decreto vai acabar alcançando enormemente esses grupos de pessoas, alcançando em defesa desses grupos, com a possibilidade, inclusive, de alcançar policiais condenados nessas grandes operações que o Ministério Público fez no passado para punir pela prática das chacinas, dentre as quais a terrível chacina de Carandiru, essa chaga que existe na história do Brasil. Então, pode ser que esse decreto venha a ser questionado perante o Poder Judiciário, discutindo-se a sua constitucionalidade. Uma discussão, Gustavo, né, pelo que você está colocando para a gente, que pode também ser extensiva ao Congresso Nacional, né, de uma revisão de lei, para tentar aparar essas arestas que você apontou aqui, para que não haja esse tipo de direcionamento de benefício que está sendo dado pelo presidente Bolsonaro, não de forma inédita, já que é repetida, né? Ele já fez isso anteriormente. Que não venha a acontecer novamente em outros governos. Você tem toda a razão, Tainá, porque sempre que o presidente confere um decreto de indulto que venha a ser um decreto de indulto inconstitucional, ele acaba dizendo que a Constituição não prevê limites para o seu poder de indulto. Então, hoje, esses limites estão fixados onde? Na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, como eu já lhe disse, e também do Superior Tribunal de Justiça. Vou te dar um exemplo que se tornou muito conhecido. A súmula 631 do Superior Tribunal de Justiça diz que o indulto não alcança os efeitos secundários da pena, aqueles efeitos além da privação de liberdade, como inelegibilidade, proibição de participar de licitação, de participar de concurso público, de ter cargo público. Exatamente porque o presidente dizia que também abrangia os efeitos secundários. E aí o Supremo Tribunal Federal passou a entender que quando o indulto fere a impessoalidade, ou seja, quando ele é dirigido a determinadas pessoas que o presidente quer beneficiar, quando ele fere o princípio da proporcionalidade e o subprincípio da vedação à produção penal deficitária, ou seja, o subprincípio que proíbe que o indulto beneficie alguém que cumpriu uma parte muito pequena da pena, sem que o Estado tenha dado a oportunidade de dar à sociedade a resposta penal contra aquela pessoa, que o indulto é inconstitucional. Então, você está certíssima. Já era tempo de o Congresso Nacional, que tem consigo o poder, inclusive, de alterar a Constituição, que nós chamamos de poder constituinte derivado, Tainá, já era o tempo do Congresso Nacional ter editado uma emenda constitucional para discriminar melhor as hipóteses de indulto, para amarrar a ação do presidente da República e não lhe permitir agir de forma tirânica, editando um decreto de indulto que beneficie, muitas vezes, grupos políticos que ele tem interesse de beneficiar. Isso não é possível, isso viola o princípio da impessoalidade e até o princípio da moralidade. Conversamos com o Gustavo Sampaio, que é professor de Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense. Muito obrigada pelas suas explicações. Até uma próxima. Feliz Natal a todos, Tainá. Feliz Natal. Boa tarde, bom trabalho. Tchau, tchau.